Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 8 de janeiro de 2021. São 23 horas e 32 minutos. Lição 4 do dia 24 de janeiro de 2021 da classe de jovens. Ana, a oração de uma mulher angustiada. É muito provável que talvez essa seja a lição mais interessante do trimestre. É claro que todas as lições são interessantes, mas essa aqui em especial, traz algumas reflexões bastante interessantes para os nossos dias. Até porque também é uma lição que não parece, mas na verdade ela nos ensina muito sobre oferta. Fique aqui comigo que você vai entender o porquê e também eu te darei as respostas da hora da revisão para que assim você possa corrigir o seu questionário. Texto do dia. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Síntese. Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. Hoje vamos falar talvez mais sobre Ana ou talvez mais sobre Samuel. Bom, nós vamos falar sobre Ana e Samuel e o porquê da questão que nos fala sobre oferta. Veja que aqui Ana é uma oração de uma mulher angustiada. E se porventura você está vivendo hoje uma angústia no seu coração, saiba que em Salmos 46, número 1, diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você está passando por uma angústia na sua vida neste momento, saiba que o Senhor está com você e é um Deus sempre presente. Ele não é um Deus que está indiferente com a tua situação, e sim, Ele está ao seu lado para confortar o seu coração. Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. É muito provável também que você que porventura é uma jovem, é muito provável que você vai se identificar mais com essa lição, porque essa lição vai nos trazer algumas realidades do mundo feminino que muitos de nós, homens, não compreendemos. Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. Uma história de sofrimento. A vida de Ana pode ser dividida em dois grandes momentos. Primeiramente, uma história de grande sofrimento provocado pela esterilidade e a frustração por sua condição, e em um segundo momento, o júbilo e a satisfação em ser agraciada com a chegada de seus filhos tão almejados e amados. Ana é um nome que vem do hebraico que quer dizer graça. Interessante que quando nós vemos sobre a questão do sofrimento de Ana, há uma condição específica. Na verdade são duas condições que traz essa angústia para Ana. A primeira questão é que Ana gostaria muito de ser mãe. O desejo de Ana no coração dela era ser mãe, ela queria ser mãe, era um sonho da vida dela. Mas se porventura ela não fosse mãe, talvez estaria tudo bem, mas tem uma outra coisa aqui que Deus quer nos trazer, que eu vou te falar agora. Veja que a angústia de Ana não era só pelo fato dela não ser mãe, era porque a sua rival a importunava, e é aqui que mora o mistério de Deus. Muitas das vezes aquilo que nos importuna é justamente aquilo que Deus vai usar para que nós nos aproximemos de Deus e assim o Senhor nos dará vitória. Veja que naquela época era possível e era comum um homem ter duas mulheres. Então a Ana tinha, no caso Eucana, tinha uma outra mulher que no caso era Penina. E veja que Penina afrontava Ana. Por quê? Porque Penina era mãe e Ana não era mãe. Então veja que esta Penina acusava Ana, afrontava ela, justo pelo fato de Ana não ser mãe. Então, nesse momento, Ana se volta para Deus, vai buscar o Senhor. Há muitas pessoas que acreditam que Ana orou pelo menos 24 anos pela vida de Samuel, pelo nascimento de Samuel. Isso para nós aqui não tem muita relevância, se foram 24 anos ou foi um ano, não tem muita relevância aqui, porque aqui a questão aqui é outra, que é a questão do que Deus vai fazer na vida de Ana. A água de fora do barco.
Um barco não é afundado pelas águas que estão ao seu redor. Por mais que o mar revolto jogue contra as ondas, o que fatalmente fará um barco naufragar é o volume de líquido que vai entrando nele. Se não for feito nada, fatalmente a embarcação terá um trágico fim. Por isso é importante não deixar que as águas entrem no barco. Essa ilustração é muito pertinente ao analisarmos a relação existente entre Ana e Penina. É interessante que existem hoje grandes navios, né, tanto navio cargueiro como de cruzeiro, e são navios enormes e eles não afundam. É incrível que conseguem suportar tanto peso, tantas toneladas e não afundam. Por que não afundam? Porque o barco, né, o navio, ele é projetado justamente para se encaixar na água, vamos assim dizer, ele se encaixa na água. E enquanto a água não entra no navio, o navio está seguro. O problema é quando a água entra no navio. Então veja que muitas das vezes o problema, a situação nossa, o problema não é a nossa questão principal que nos faz afundar, não é os problemas que estão à nossa volta. É quando nós permitimos que esse problema tome conta da nossa vida. Aí sim nós temos uma tendência de afundar. Por quê? Porque vamos potencializar mais o problema do que o nosso Deus. Nós vamos olhar mais para o problema do que para o nosso Deus. Você quer ver uma coisa? Quando você vê uma corrida com barreiras, por exemplo, quando um atleta está correndo e ele, por alguma razão, ele dá um salto, ele derruba a barreira, ele não olha para trás. Ele continua firme no propósito de chegar em primeiro lugar. Por quê? Porque ele não olha para a barreira que derrubou. Aqui no certo da corrida, ele pular sobre a barreira. Ele não pode derrubar, mas se ele derrubar, ele continua firme. Se ele olhar para trás, ele certamente ficará e perderá tempo precioso e outra pessoa que está correndo vai passar pela frente dele. Então, a nossa questão, a nossa vida, é claro que nós estamos cercados de problemas, mas nós não podemos deixar que esses problemas entrem de forma tão extraordinária em nossa vida que faça com que nós venhamos afundar. Os sofrimentos dos tempos atuais. Uma multidão de jovens vive às sombras da depressão, da ansiedade, da automutilação, dos distúrbios alimentares, entre tantos outros. Qual é o nosso papel diante de tudo isso? Uma boa pergunta para um debate em sala de aula. Precisamos lembrar de que, como o corpo de Cristo, somos chamados a ser o sal e a luz, trazendo a esperança a um mundo frustrado à beira do abismo. É bem verdade que essa questão da depressão, por exemplo, a ansiedade, a automutilação, são situações muito corriqueiras no mundo hoje. E, infelizmente, acontece mesmo até dentro das igrejas. Quando nós estamos numa situação e nós deixamos, como eu falei anteriormente, esse problema entrar em nossa vida, nós temos atitudes de pessoas comuns, e nós não somos pessoas comuns. Nós temos a mente de Cristo, nós somos espirituais, nós somos guiados pelo Espírito. Então essa depressão não pode chegar para nós, a ansiedade. É claro que existem algumas situações que é impossível de separar. A depressão, por exemplo, a depressão em si, ela não é pecado, mas ela pode trazer um ato pecaminoso. Por exemplo, a depressão, há momentos que realmente a pessoa vai estar triste, mas você pode estar triste, mas você não é triste. Então veja que, sobre a questão da ansiedade também, a ansiedade que às vezes é até boa. Você quer ver? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. E esse desejo é de ansiedade, é de ansiar, de ter anseio. Então veja que a ansiedade, na maioria das vezes, ela é tida como algo ruim, como diz 1 Pedro 5:7. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas há a tendência, como eu já falei aqui no início, a lição hoje está mais para a parte feminina. A menina, quando é jovem, quando vai casar, por exemplo, ela tem ansiedade, quando está próximo do casamento, ela tem aquela ansiedade do casamento. É natural. Essa ansiedade eu não vejo como pecado, é uma ansiedade natural. Então veja que há situações. Agora, de um modo geral, como os jovens andam hoje? Perturbados, não sabem o que fazer, andam ansiosos em todas as situações, em todos os aspectos, todos os dias, tem depressão. Então isso traz para nós o seguinte: nós, como sal da terra,
nós temos que transformar o mundo através do nosso entendimento, como diz Romanos 12:2. Nós precisamos ser a referência para o mundo e não o mundo ser referência para nós. Se uma pessoa chega para você com atos de ansiedade, de depressão, você, como uma pessoa de Deus, você precisa trazer um conforto para essa pessoa, porque você faz a diferença. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Deus ouve a oração dos seus. O nosso Deus ouve o clamor dos seus. Diversas passagens bíblicas nos mostram essa verdade. O povo hebreu no Egito, Davi na caverna, Ezequias pelo povo, o cego à beira do caminho, entre tantas outras. Quando vemos a questão da oração, nós vemos que há momentos que nós, de fato, parece que estamos mais sensíveis à oração e nós buscamos mais ao Senhor. Geralmente isso acontece quando nós estamos numa situação muito difícil. O ideal é que nós orássemos sempre, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Entretanto, quando as pessoas oram ao Senhor, muitas delas não creem que Deus vai ouvir. Quando Pedro estava preso, por exemplo, e a igreja fazia oração para que ele fosse solto, quando Pedro chegou à porta do templo e a menina foi falar lá, ó, Pedro está à porta, está batendo lá na porta e quer entrar. O que as pessoas disseram para eles, para a menina? Olha, não, vamos colocar aqui no nosso termo, né? Você está mentindo para nós, porque Pedro na verdade está preso. Ora, se a igreja estava orando para Pedro ser solto, por que quando Deus soltou a Pedro eles não creram? Então vejam que muitas das vezes acontece até no nosso meio. Nós oramos ao Senhor para ter algo, o Senhor nos concede, nós não queremos crer que Deus concedeu. Então nós precisamos compreender que Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos chegar a Deus com fé no nosso coração, orar ao Senhor. E quando nós oramos ao Senhor com fé, com o nosso coração contrito, segundo a vontade dele, ele vai operar em nós. Vê a oração de Jabes, como diz lá 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Jabes orou ao Senhor e o Senhor atendeu, entre tantas outras referências bíblicas que falam sobre oração. Então, a nossa questão é, Deus ouve a nossa oração. E por que Deus atende a nossa oração? Porque nós somos conhecidos dele. E não foi diferente com Ana. Ana, ela buscou o Senhor e o Senhor deu a ela a vitória, derramado a minha alma. A forma como Ana fez a sua oração foi tão impressionante e intensa que deixou até o sacerdote Eli confuso. De fato, a oração feita com ardor só pode ser compreendida em sua total dimensão por Deus. Nós mesmos, em nossas orações mais íntimas, sentimos que nos faltam palavras e então nossas lágrimas se encarregam em transmitir aquilo que só o coração contrito consegue expressar. Veja que Ana agora derramou toda a sua vida ali no altar. Eu falei no início sobre a questão da oferta. E aqui eu não vou falar aqui sobre a questão de oferta financeira, o seu dízimo, a sua oferta financeira. Não vou falar disso. Eu vou falar de algo muito mais profundo. A oferta de Ana orava ao Senhor sobre Samuel. E olha que ela era direta, ela queria um menino, ela queria um varão, ela não queria uma menina, ela queria um varão, ela foi específica no seu pedido. E é interessante isso para nós também, nós precisamos ser específicos na nossa oração diante de Deus, colocar a nossa sinceridade e falar para Ele sinceramente o que nós queremos. E veja que Ana, ela orou ao Senhor e ficou várias vezes orando ao Senhor e não acontecia, até que ela mudou o rumo da prosa, ela mudou o rumo da oração. Ela disse o seguinte: Senhor, se tu me deste um filho, eu entregarei ele a ti. É aqui que mora a questão da oferta. É diferente, por exemplo, com Abraão. Deus pediu a Abraão o seu filho Isaque em sacrifício e ele iria dar. E nós sabemos que Deus não aceita sacrifício humano. Aquilo ali foi só uma questão para mostrar de fato a fé de Abraão. Ali foi Deus quem pediu um sacrifício para Abraão. Aqui é Ana que está oferecendo a oferta. Então veja que ela disse o seguinte: Senhor, se tu me deste um filho varão, eu entregarei ele à sua casa. Aí olha bem como é a questão. Ana buscou o Senhor e quando ela mudou o rumo da prosa, a Bíblia vai dizer que lembrou-se Deus de Ana e Ana concedeu um menino.
E veja que ela, depois de amamentar, ela entregou o menino. O que isso traz para nós também é que na nossa oferta tem que ser o melhor. Ela pegou o menino, amamentou o menino e levou. Me parece até que ela foi até fazer isso antes, né? Antes de amamentar a criança, mas aí não ia ter condição, né? Aí ela foi, amamentou e levou. Ela levou, ela ofertou na casa de Deus um menino. E Deus fez desse menino um homem, um profeta, um juiz e um sacerdote. O que Deus fez com essa oferta de Ana? O Senhor fez ela crescer. E como se só não bastasse só isso, esse menino Samuel também ungiu Davi a rei. Olha que grande coisa fez esta oração desta mulher. E tudo isso por causa de duas questões. Porque Ana desejava ser mãe e porque Penina importunava ela por ela não ser mãe. Foi justamente isso que fez com que ela crescesse mais o desejo de ser mãe. Então veja que quando nós ofertamos ao Senhor com o nosso coração, o Senhor faz prosperar. Mas nota-se que Ana ofertou a Deus algo para Deus. É diferente dos dias que nós vivemos. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos algo de Deus para nós, um projeto de Deus para nós, mas nós não temos um projeto nosso para Deus. Nós não entregamos para Deus o nosso projeto. Então veja que aqui é uma situação bem diferente. Aqui Ana fez um projeto para Deus e serviu muito. Como serviu? Então, quando for orar ao Senhor, ore com verdade, ora com coração, entrega o seu coração ao Senhor, que tu vai ver as maravilhas que o Senhor fará. Vai em paz. As palavras do sacerdote Eli soaram como um bálsamo ao coração de Ana. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Nesse momento, o coração da mulher encheu-se de alegria e a sua angústia cessou. Isso é a fé colocada em ação. O crente que tem uma vida pautada na direção do Espírito Santo tem como prioridade glorificar a Deus com a sua vida. Agora eu vou falar uma coisa direto para você que é pastor ou dirigente de congregação. Dê uma palavra de bênção para as pessoas que estão contigo na oração. Muitas das vezes as pessoas estão orando juntamente com o pastor, com o dirigente, e o pastor parece que não percebe a força da oração dessa pessoa, principalmente essa parte feminina. A parte feminina, eu tenho a ideia de que ora mais do que nós, os homens. Elas se derramam mais, né? Pelo menos é a ideia que eu tenho. Eu sei que tem algumas situações que homens que oram muito, mas eu digo aqui num conceito geral. E veja que esse menino Samuel, além das questões que eu já falei que ele fazia, que ele fez, o quão ele foi importante, ele ainda sozinho substituiu dois, que foi Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, que não levava as coisas de Deus a sério. Samuel levava as coisas de Deus a sério, ele levou com firmeza as coisas do Senhor. Ana louva a Deus por sua resposta. A resposta de Deus. Não só Ana alcançou a maternidade, mas também o sofrimento que ela passava nas mãos de Penina se dissipou. Aquela mulher que tanto a atormentava e lhe provocava, agora não tinha mais como atingir a agraciada. A canção de Ana, em gratidão, não nos deixa dúvidas sobre o quanto sua vida foi transformada a partir do agir de Deus. Veja que agora é Ana que tem o seu coração consolado. Por quê? Porque agora a Penina já não pode dizer mais nada. Já não pode mais afrontar a Ana, porque a Ana agora é mãe. Ela realmente alcançou o favor do Senhor. Então veja que o Senhor deu uma resposta positiva para Ana. Ana orou ao Senhor, pediu a Deus um menino e o Senhor concedeu a ela esta bênção. Então, se é o teu caso hoje, continue orando ao Senhor, derrama a sua vida no altar, porque certamente no tempo dele, ele vai te dar a vitória. A fidelidade de Ana. Depois de aproximadamente 3 anos, Ana foi novamente à casa do Senhor em Siló para cumprir o seu voto. Esse deve ter sido um dia de grandes emoções para aquela família e também para Eli. Ana aproxima-se do sacerdote e diz: por este menino orava eu. Tente conceber aquela mãe abraçando e beijando o pequenino que provavelmente ainda mal sabia falar. Veja que o menino com 3 anos não fala muito. Pelo menos eu acredito que não, se bem que as crianças de hoje, né, estão avançadas a beça. Mas veja que agora Ana
Lembra que eu falei no início que ela fez um voto ao Senhor, que ela mudou o rumo da prosa? Que ela sempre orando, orando, até que ela mudou. Não, Senhor, se tu me der um filho varão, eu vou devolver a sua casa. E olha que ela fez um voto ao Senhor e agora ela fez cumprir o voto. Quantas das vezes nós fazemos votos ao Senhor e nós não cumprimos, nós nos esquecemos. E também nós precisamos, sempre falar sobre voto, é sempre bom lembrar, nós precisamos ser prudentes quando nós vamos votar. Fazer um voto ao Senhor, principalmente você jovem. Quando você está numa situação difícil e você pensa em fazer um voto ao Senhor, tome cuidado com o seu coração. Acalma o teu coração, pense direito no que você vai fazer. Por quê? Porque, por exemplo, pela questão de Jefté. Jefté era um juiz, está lá em Juízes 11:30, que ele ofereceu a sua filha em holocausto ao Senhor. Por quê? Porque ele teve um voto imprudente. Ele poderia ofertar tanta coisa ao Senhor e ele optou por ofertar a primeira pessoa que saísse da sua casa depois de uma batalha para encontrar-se com ele. Quem saiu? Sua filha, sua única filha. Então veja que nós precisamos ter cuidado no que nós vamos votar ao Senhor. Se você não pode votar ao Senhor, não vote. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que é melhor que não vote do que votar e não cumprir o voto com Deus. Então tenha cuidado com este negócio. A canção de Ana. O meu coração exulta no Senhor. Essa canção tem uma forte ênfase na sabedoria de Deus e no seu poder eterno. Nos possibilita uma visão clara acerca das obras realizadas por Deus e da necessidade de aceitarmos a sua vontade sempre. Nessa canção, o Senhor tem o poder de tirar e de dar a vida, faz descer a morte ou também sobre ela triunfar. Essa canção é também em essência messiânica e aponta para a maravilhosa salvação vindoura. Ana sabia do que falava, seu ventre infértil gerava vida ao pequeno Samuel, um canal de bênção a fim de revelar a vontade de Deus ao povo de Israel. Agora eu quero dizer para você que, principalmente você que é músico na igreja, ou você que tem um ministério de louvor na igreja, qual é a canção que você canta na igreja? Qual é o louvor que você louva na igreja? E por que eu digo isso? Porque ultimamente, de uns 20 anos para cá, cresceu na igreja não sei se é uma moda, não sei, uma febre, de cantar qualquer música a Deus. Não é qualquer louvor, que se diz ser louvor, que é louvor. A música para Deus tem que glorificar a Deus, exaltar o seu santo e soberano nome. E eu vejo músicas hoje tão perdidas em suas letras que mais enfatiza o homem do que a Deus, e muitas das vezes nem enfatiza a Deus, só fala do homem, põe o homem no centro, não é Cristo no centro. A nossa fé está em Cristo, nós somos justificados por Cristo, então a nossa glória tem que ser a Cristo, nós temos que glorificar e exaltar o nome de Cristo, e não o nome do homem. Então veja que a canção de Ana, ela enaltece a grandeza de Deus, o amor de Deus. É isso que nós temos que fazer, engrandecer o nome de Deus, o amor de Deus. É isso que nós temos que fazer em nossas canções. Porque antes, as pessoas, os jovens da igreja cresciam ouvindo louvores, o Grupo Prisma, Sérgio Lopes, e hoje os jovens estão crescendo ouvindo o quê? Então, você que é jovem aí, tu vigia no que você canta. Conclusão. Ana foi uma mulher virtuosa e nos ensinou valiosas lições com a sua história de vida. O legado dessa grande mulher é vasto. Vejamos a capacidade de derramar seu coração diante de Deus, sua prontidão em oferecer ao Senhor sempre o seu melhor, sua fé inabalável, sua fidelidade em honrar os votos feitos e levar o filho até o sacerdote, sua capacidade de render graças e a valiosa canção onde declara a soberania de Deus e seu eterno poder. Então, esta lição é mais voltada para a mulher. Uma das coisas, por exemplo, que talvez nós homens não entendamos bem, é que para a mulher, a mulher tem sempre aquela pessoa, alguém que deixa ela perturbada, turbada de coração, que afronta ela. Muitas das vezes isso não chega para nós, os homens. Talvez muitas das vezes nós somos insensíveis a isso. Mas nós precisamos compreender que até os medos das mulheres são viáveis. Nós precisamos ter a sensibilidade que elas têm. Por exemplo, você vê que as mulheres têm uma vida de oração, que
se levanta diante para fazer as coisas, para fazer a obra do Senhor, mas mas se porventura ela estiver em casa e aparecer uma barata, ainda mais se for uma barata voadora, só o sangue do cordeiro. E nós, homens, somos insensíveis a essas situações. Nós brincamos com isso. Ah, como pode uma mulher desse tamanho ter medo de um bichinho pequenininho que voa? Bom, na verdade, isso aí é o medo delas. E nós precisamos compreender, talvez não compreender, porque talvez nós não compreendamos. Mas nós precisamos respeitar o medo que essa mulher tem. Por quê? Porque nós, homens, também não temos os nossos medos. É claro que são medos um pouco maiores. Mas nós também não temos os nossos medos, os nossos receios. Então nós precisamos compreender que quando uma mulher tem algo que ela tem medo, uma insegurança, tanto no quesito de aparecer uma barata voadora, por exemplo, ou como numa situação de repente estar com alguém enfermo e tem medo pelo que pode acontecer com aquela pessoa que está enferma, ou está na rua, está com medo de ser, sei lá, atropelado por um ônibus, por um trem, seja lá o que for, se bem que o trem na rua não vai ser muito possível, né? Mas nós precisamos compreender. E isso vem principalmente, essas afrontas da mulher, esse medo da mulher vem principalmente de mulheres. São mulheres que afrontam mulheres. Porque quando uma mulher é uma mulher de Deus e ela faz as coisas de Deus, tem sempre aquela mulher que afronta ela, mesmo sendo uma pessoa até que se diz cristã. Mas na verdade nós vemos que na essência não é, porque se fosse cristã estaria fechando com ela, né? Com aquela amiga, né? Estaria fechando, estaria um acordo, né? Uma aliança, mas na verdade não, na verdade está fazendo coisas que não deveria fazer, está afrontando ela. Então nós precisamos compreender, nós os homens precisamos compreender um pouquinho mais esta questão dos medos, né? Que as mulheres possuem. Bom, na hora da revisão, resposta da número 1, a sua condição de mulher estéril. Resposta número 2, porque achou que ela estava embriagada, já que sua forma de orar era incomum. Resposta número 3, teve paz no coração, foi embora e conseguiu se alimentar em uma demonstração de fé. Número 4, o cântico apresentou a soberania de Deus e o seu eterno poder. E a resposta número 5, ela foi mãe de filhos e filhas. Então veja que Ana, ela teve a sua vida completamente mudada pelo Senhor. Deus mudou completamente as questões de Ana, a vida de Ana, o sofrimento acabou com o sofrimento de Ana. Ana, que outrora era estéril, agora ela é mãe de filhos e filhas. E agora ela está alegre, está feliz da vida, está feliz com o Senhor. E mesmo no momento de felicidade, ela não se esqueceu do Senhor. Muitos de nós nos esquecemos de Deus quando estamos felizes. Ela não se esqueceu, ela cumpriu o seu voto, ela cantou ao Senhor um hino de louvor que engrandecia a Deus, que engrandece a Deus. E vemos também uma questão aqui bastante diferente, que vemos que a oração de Ana foi uma forma incomum. Muitas pessoas hoje acham que para orar precisa de ter um jeito aqui ou um jeito ali. Não, nós precisamos nos derramar mesmo para Deus. Quando nós somos honestos com o Senhor, sinceros com Deus, independente da forma que nós estamos orando. E aqui Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas ela não estava embriagada, porque a angústia dela era tão tamanha que ela não conseguia colocar isso para fora. Ela não conseguia falar. Por quê? Porque o sofrimento, a dor, a angústia de Ana era tamanha. Aí você vê o Espírito Santo agindo no meio. Apesar que não fica aqui claro a questão do Espírito, mas nós sabemos que era ele que trazia e levava as lágrimas de Ana para o Senhor de uma forma de oração. E Deus concedeu a Ana esta maravilhosa bênção que foi ser mãe, de ter um juiz, um profeta, um sacerdote, um homem em Israel que era filho dela. Olha que tamanha honra Deus deu a esta mulher. E ainda Samuel ungiu o terceiro rei de Israel, que foi Davi. O primeiro foi Saul, o segundo Efibosete e o terceiro Davi. Então veja que Samuel ainda ungiu a Davi como rei. Está lá em 1 Samuel 16, né? Então veja que nós precisamos compreender que quando nós nos derramamos ao Senhor, quando nós ofertamos algo ao Senhor, o Senhor certamente fará prosperar esta oferta, quando esta oferta é dada para Ele, no intuito de fazer a obra dEle, e não, ou seja, termos um projeto nosso para Deus, e não Deus ter um projeto para nós. É claro que nós desejamos que Deus tenha um projeto para nós, mas nós também precisamos
ter um momento da nossa vida que nós vamos fazer um projeto completamente dedicado para Deus, que vai exaltar somente ao Senhor. É uma oferta somente para Deus, dentro da casa de Deus, dentro da obra do Senhor, a obra missionária que vamos trazer para os dias atuais. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!